Olá, começando mais um Hiper Business, o seu programa de economia e negócios na programação Canal 20 da Hiper Filmes, dentro do canal Net Cidade. Hoje estamos recebendo Adésio Marques, ele que é presidente do CEISI-BR, que é o Centro Nacional das Indústrias do setor sucro, energético e biocombustíveis. Adésio, obrigado pela presença aqui no Hiper Business. E eu pergunto para você, saindo de uma FenaSucro, maior feira do setor sucroenergético em nível mundial, CEISI-BR completamente envolvido na organização, em todos os acontecimentos pertinentes a esse mercado. Qual o balanço que você faz da FenaSucro desse ano? Bom, o balanço foi bom, né? Eu não tenho dúvida que atingiu as nossas expectativas, né? E eu digo a nossa, não só do CEISI-BR e da promotora, né, a nossa promotora Múltiplos, mas a expectativa dos nossos expositores, que é o mais importante, porque eles que ditam, né, o sucesso da feira ou não. Então nós tivemos esse ano, foi a maior feira, né, ela vem crescendo a cada ano e a cada ano ela vai ser a maior, porque vem crescendo todo ano. Tivemos 450 expositores. E foi interessante porque nós aproveitamos o momento de instabilidade que o setor vem passando, de incertezas, isso vinculado com incertezas e instabilidade econômica mundial. Então existe duas instabilidades, eu diria, aí, do próprio setor sucroenergético, né, o sucro alcooleiro propriamente dito, e uma eventual instabilidade mundial que a gente vem sentindo, que deverá acontecer devido aos problemas dos países europeus e dos Estados Unidos, principalmente. Então, mesmo assim, a feira ela foi muito visitada, né? Foi muito bem visitada, aliás, porque tivemos visita de qualidade, né? E nós aproveitamos esse momento, então, para aproveitar os eventos simultâneos para discutir o setor, para discutir o futuro do setor. O que é importante, porque com essa instabilidade, né, a gente acaba gerando uma crise de confiança entre o próprio setor, os próprios empresários, e o setor, quando eu digo como cadeia produtiva. Então, essa cadeia, o que envolve? O próprio usineiro, envolve o plantador de cana, o fornecedor de cana, que é a matéria-prima para que essa usina possa trabalhar. E envolve a indústria de base, porque se não tiver os nossos equipamentos não existe usina. E o próprio trabalhador, né? Então é uma cadeia produtiva com 4 elos, eu diria: usina, cana, indústria de base, né, a máquina, e os trabalhadores. Então a gente aproveitou esse momento para a gente discutir o futuro, discutir, de repente, alguma inovação, mudança de rumo para o setor, para que a gente possa efetivamente passar confiança para o próprio setor, ou seja, para o próprio usineiro, para o próprio investidor, para ele ter confiança de que ele possa investir num setor que tenha prosperidade. Nós temos que passar confiança para o próprio governo federal, para que ele acredite, né, no setor e realmente tome as medidas necessárias para o desenvolvimento e crescimento do setor. E precisamos passar confiança para o consumidor, né, que é o principal elo, eu diria, talvez, nesse momento, que é o que consome o nosso produto. Que na ponta final é aquele que gera o fomento, né? Exatamente. O né? feedback. Exatamente. Ele vem a partir do consumo. Mas quando falamos em confiança, também muita gente pensa em confiança e credibilidade ao mesmo tempo. Essa crise também é de credibilidade ou é só de confiança? Não, eu diria de confiança só, uma crise de confiança. Nós precisamos, cada elo do setor, ter confiança, um elo da cadeia ter confiança no outro. Nós precisamos readquirir a confiança do governo, porque em muitos momentos, eu acho que a gente pode falar isso mais para frente, algumas pessoas do setor criticam o governo, e eu não faria isso. Eu acho que o governo não tem culpa, eu faria um meia-culpa, né, dentro do setor. Mas quando você fala governo, é com a mudança de presidente?
Porque o presidente Lula, onde ia, propagava a ideia do etanol, do combustível verde brasileiro. Você acha que essa mudança, esse jeito de olhar o setor, se deu com a entrada da presidente Dilma? Se deu, mudou. É lógico que o Lula tinha uma visão diferente do setor, mas ele viveu um momento diferente do setor também. Então, eu não criticaria a presidente Dilma. Eu acho que ela também entende a importância do setor, ela conhece o setor, porque ela foi... de Minas e Energia. Ela foi ministra de Minas e Energia. Tem conhecimento de causa. Tem conhecimento de causa. Portanto, ela conhece, ela sabe da importância do setor, e eu não tenho dúvida de que ela defenderia o setor, como o próprio presidente Lula, e tomaria as medidas cabíveis, necessárias para o efetivo crescimento e desenvolvimento do setor. Mas vamos continuar a falar sobre esse assunto no próximo bloco, porque o Hiperbusiness volta em instantes. No Colégio Castelo, seu filho traça uma trajetória de sucesso da educação infantil ao ensino médio. No berçário, os educadores promovem atividades diferenciadas para atender o desenvolvimento de cada fase da vida da criança. No ensino fundamental, a meta é estimular as potencialidades dos alunos. E agora, com o ensino médio, o Colégio Castelo concretiza um sonho e participa da formação completa do aluno, que torna-se um cidadão preparado para os desafios do mercado de trabalho e para a vida. É o Colégio Castelo, crescendo com você. Praça São Leandro, número 56, Jardim Paulista. Fone 3624-1827. Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com Adésio Marques, ele que é presidente do CEISI-BR, que é o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis. Adésio, falamos no primeiro bloco sobre confiança, mas eu queria, antes de retomar esse assunto, complementar uma observação sobre a FenaSucro, para a gente encerrar esse assunto. Muitas comitivas de fora do Brasil vieram para a FenaSucro. Você acredita que os outros países estão convencidos de que a tecnologia, o know-how do etanol a partir da cana-de-açúcar é o melhor caminho, ou ainda há muito o que se fazer para trabalhar essa marca Brasil do etanol no restante do planeta? Eu acho que eles entendem que o etanol é realmente um bom caminho, se não como combustível, né, completamente como combustível, pelo menos como um aditivo, né, um aditivo limpo, né, sustentável, que seria o álcool anidro, que é o álcool que é misturado à gasolina. Então, eu não tenho dúvida de que o álcool, né, o etanol, pelo menos como aditivo, no mundo afora, ele vai ser estratégico já. Até por questões ambientais, né, e como questões econômicas, tendo em vista o preço do petróleo, né, hoje em dia, você pega o preço do barril do petróleo, então realmente o petróleo tem se tornado... a cada ano, né, uma joia rara e, portanto, tem ficado caro. E o petróleo, a gente sabe que, fora combustível, ele tem N subprodutos que também são importantes, né, para o giro da economia mundial. Então, eu tenho certeza que esses países vêm para o Brasil para realmente buscar essa tecnologia, uma eventual parceria com o Brasil, para eventualmente o Brasil exportar esse produto, o etanol, e como eu disse, se não como combustível, mas como aditivo, isso sem sombra de dúvida. Voltando ao assunto da confiança, eu vou pensar aqui uma palavra, uma frase que você me disse no último bloco. Você falou que a presidente Dilma está meio assim com o setor, está um pouco desconfiada, digamos assim, do setor. Qual seria o motivo principal dessa desconfiança? É só o momento da cadeia produtiva de não investir tanto por causa da incerteza? Ou será que ela está esperando alguma contrapartida do setor para poder agir do lado de lá?
A presidente Dilma está chateada, está incomodada com o setor. E o setor é culpado, nós temos que fazer um meia-culpa, porque nós precisamos nos organizar. Não adianta o setor vir na frente da televisão e dizer que o governo não faz nada para o setor. Se nós do setor, nós sempre reforçando como cadeia produtiva, o usineiro, a indústria de base, o plantador de cana e os próprios trabalhadores. E fazendo parênteses, eu acrescentaria também uma série de atividades e indústrias que também são fornecedoras, como por exemplo a indústria química, transporte, movimenta muito mais setores do que simplesmente só esses pilares. Esses são os pilares, mas tem muito mais coisas em volta dessa cadeia produtiva. Continuando. Então o setor precisa se unir, nós precisamos nos unirmos, nós precisamos, o 6IBR, como representante da indústria de máquina, a Única, a Copersucar, a Orplana, todos os sindicatos, aí, as entidades, associações que representam o setor, como Ciamig, Cifaeg, Biocana, Biosul, enfim, etc., o próprio DOP, enfim, essas entidades, nós precisamos nos sentarmos e nos organizarmos, definir um planejamento estratégico, uma única diretriz que discutida há praticamente 10, 12 mãos, né, como diz o ditado, a gente definir um planejamento estratégico em comum e aí sim apresentar para o governo, não vou nem dizer a presidente da República, mas para o governo, realmente uma saída comum. Porque o que acontece hoje, e isso que está chateando a presidente Dilma, isso eu ouvi dela, o que acontece? Um dia chega a Única para discutir uma questão do setor, propondo uma sugestão de medida que devem ser tomadas. No outro dia chega a Copersucar, no outro dia chega o 6IBR, através do Adésio Marques, no outro dia chega essas outras entidades. Nós temos um fórum nacional, né, que representa o setor presidido pelo competente, meu amigo, Luiz Custódio Cota Martins, que em algum momento ele também está lá discutindo. Então, cada dia em Brasília discutindo o setor. É um discurso. É um discurso diferente. Você não unifica o discurso. Fora aqueles grandes empresários de grandes grupos, que também acabam tendo acesso, né? E também vão lá e particularmente discutir a questão do setor. Então isso tem chateado a presidente Dilma e isso está gerando desconfiança. Poxa, será que o setor está unido ou não? Um dos problemas do setor que o setor precisa apresentar para a presidente Dilma, para o governo federal e estaduais, por exemplo, o que precisa para resolver o problema do setor? A questão do preço do combustível que está repercutindo lá na bomba para o nosso consumidor. O que precisa para resolver? Cana-de-açúcar. Aumentar a área plantada. Precisa plantar cana-de-açúcar e precisa de novas usinas. Precisa de novas unidades. Precisa de novas unidades. Existe uma projeção, né, de quantas precisariam num curto espaço de tempo? Precisaríamos em 10 anos, nos próximos 10 anos, 15 novas usinas por ano. Nós precisamos daqui 10 anos ter 150 novas unidades. Plantas industriais. Com plantas industriais que produção de praticamente 3 milhões de toneladas cada uma. Para a gente realmente atingir a meta que precisa para daqui 10 anos a gente atender o número de carro flex que cai no mercado a cada ano, que são 3 milhões de veículos. E quem é que vai investir? É isso que nós precisamos dizer, essa que é a crise de confiança que eu digo. Quem vai colocar a mão no bolso, investir milhões na construção, implantação, aprovação? O governo, a crise de confiança que eu digo é essa, o governo tem desconfiança de que, como o setor vai investir, vai criar essas novas usinas ou vai ficar fazendo o que está fazendo? Os grandes grupos comprando os menores, porque isso não muda nada. Isso só muda de lugar, só muda de dono, o contrato social dessas empresas. E mais cana-de-açúcar para poder aumentar a oferta e atender o nosso consumidor final. Então é isso que precisa definir. Então, e isso acaba gerando desconfiança dentro do próprio setor, porque os pequenos vê que os grandes, que de repente têm mais condição, não se esforça para que as medidas necessárias sejam tomadas e dá a impressão de que os grandes torçam para que realmente o setor passe dificuldade, para que esses menores
tenham dificuldades para que eles possam comprar por um preço melhor e comprar com preço melhor. E depois, com a evolução, a retomada do setor, ter um retorno maior. Particularmente, essa é a sua opinião. Essa é a minha opinião e que deu uma repercussão grande dentro do setor, e enquanto alguém não me mostrar que não é isso, e eu não vou... Então, por exemplo, a questão dos investidores estrangeiros, é importante para o setor? Eu já falei várias vezes, são novos investidores, mas esses investidores seria importante se eles viessem e construíssem novas usinas, plantassem cana, aí sim. Agora, esses investidores que pegam recurso a 6% ao ano nos países dele lá, vir aqui e comprar as pequenas empresas, ou médias até, que estão em dificuldade, que paga aqui 1,5%, 2% de juro ao mês, enquanto eles pagam 6% ao ano lá. Então, eles virem aqui e comprar essas, vai cair na mesma círculo virtuoso. Não mudou, só mudou de mão. Dono. Mudou de dono, mas não plantou-se cana. Então, o que precisa é realmente o setor se organizar, fazer alguma coisa para que vá bem todo mundo e que os pequenos que estão apertados, as famílias tradicionais vendendo suas empresas para os grupos estrangeiros, isso não interessa para nós. É importante que essas famílias tradicionais permaneçam e cresçam com o setor, e esses novos investidores que construam novas usinas, que é isso que nós precisamos, que o governo quer e que a nação precisa. Mas vamos continuar o nosso papo no próximo bloco, porque o Hiperbusiness volta daqui a pouco.